apoio e gosto de contribuir, né? E por isso, então, eu com muita alegria, eu estou aqui hoje. Bem-vindos e bem-vindas a todos e todas aí que estão com a gente, né? Alguns eu já conheço assim de vista, outros não, né? E portanto todos são muito bem-vindos aí, que Deus possa abençoá-los nesse tempo que nós vamos estar juntos. Eu quero ler um texto bíblico com vocês para nós iniciarmos, está em Romanos 3 e 10, né? Como o nosso tema é sobre a salvação, eu gostaria de iniciar com esse texto, né, que mostra a situação que os seres humanos se encontram e a grande necessidade de um Salvador que nós temos. Paulo fala assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Amém. Talvez nenhum de nós aqui tenha derramado sangue, né, como o texto bíblico diz, mas nem por isso, né, nós nos excluímos dessa miserabilidade humana, né, e da grande necessidade que todos nós temos de um Salvador. Todos sabem muito bem que na queda, né, da raça humana, na pessoa de Adão e Eva, né, os nossos primeiros pais, aconteceram várias rupturas entre o ser humano e Deus, entre o ser humano e o próximo, entre o ser humano e consigo mesmo e com a criação. Isso de uma maneira, digamos assim, transversalizada. A gente poderia dizer que a queda trouxe uma ruptura para com Deus, né? Como eu já falei, e essa seria uma ruptura teológica, né? Especialmente na figura de Adão e Eva, quando eles se escondem de Deus, né? Isso mostra que na queda houve uma ruptura para com Deus. Houve também uma ruptura para com o próximo, que é a sociológica, né? E por isso que eles tiveram que pegar uma folha de figueira para esconder-se um do outro, né? Mostrando assim que agora não poderia mais haver toda aquela liberdade de expressão, de pensamento e de conhecimento de um para com o outro como havia antes. Então, a folha de figueira representa essa dificuldade que o ser humano tem hoje por causa do pecado, né, de estar inteiramente nu diante do outro. Nu não no sentido físico, né, mas eu digo nu no sentido espiritual e também no sentido de sua alma, quanto a pensamentos, a desejos, a sonhos, né? Então, o pecado trouxe também a necessidade do ser humano não estar mais plenamente diante do outro sem que sinta medo, né? Nós somos seres humanos que temos medo uns dos outros como consequência do pecado. E a outra ruptura foi consigo mesmo, né, que a gente poderia chamar de ruptura psicológica, especialmente baseada no medo, né, que
que a pessoa sente de Deus. Eu fiquei com medo porque estava nu. Foi a resposta que Adão deu para Deus, né? Então, essa desintegração que o ser humano teve consigo mesmo, né? Antes do pecado, o ser humano era uno no sentido do seu corpo, da sua psique e também da sua alma, né? Agora, com o pecado, todas essas coisas se fragmentaram, né? Então houve uma ruptura psicológica consigo mesmo. E também houve uma ruptura com a criação, né? Que daí é uma ruptura ecológica expressa na palavra que Deus diz: maldita é a terra por sua causa, ou seja, por causa do pecado do homem também houve todo um problema ecológico, né? E é por isso que Paulo diz que toda a criação geme, né? E esperando o momento de sua redenção. E essa ruptura ecológica hoje no Brasil fica muito evidente, né? Com as queimadas que nós estamos vendo aí na Amazônia, no Pantanal, né? Isso também é uma consequência desse pecado original. Então, houveram todas essas rupturas, né? Mas claro que essas rupturas não pegaram Deus de surpresa, porque ele desde sempre, como disse o apóstolo João, ele tinha já uma providência na pessoa do seu filho, o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. E justamente por causa disso, né, Deus não deixou a raça humana abandonada nessa ruptura que ela se entregou por causa do pecado. Deus providenciou o Salvador. E é interessante a gente observar que a própria palavra salvação e a palavra Jesus no hebraico são praticamente a mesma coisa, né? A palavra salvação é Yeshua, né? Que tem a ver com livramento e facilidade. E a palavra Jesus em hebraico é Yeshua, né? Só muda alguns acentos aqui e ali. E Yeshua em hebraico quer dizer Yahvé é a salvação. Então, no próprio nome de Jesus, nós já vemos que Deus não foi pego de surpresa, porque ele já tinha um escape, né, para o ser humano. E o nome Deus, Yahvé, né, que é transliterado para o português como Jeová, combina em si mesmo também a ideia de livramento, facilidade e salvação. E tem uma coisa muito interessante também no hebraico, né, que é a palavra shalom. A gente traduz a palavra shalom do hebraico de maneira muito simplista, dizendo que ela significa paz, né? E significa mesmo. Mas essa palavra shalom, ela é muito mais abrangente o sentido dela do que somente paz, né? Ela significa completude, saúde, bem-estar, harmonia e a própria paz, né? Ou algo que não foi violado, né? E tem a sua raiz comum com a palavra salvação, né? Que é Yeshua. Então, esse prefixo Shua
é o mesmo prefixo e o mesmo sentido que vem em Shá, né, em Shalom, Yeshua e Shalom. Então vejo que a própria palavra Shalom traz embutida em si também esse significado tão grande que significa a salvação, né? E com base naquelas rupturas que eu dizia antes, a gente pode afirmar que, da mesma forma, a salvação, ela quer, então, trazer a integralidade do ser, né? Tudo que foi perdido, né? A ruptura com Deus, a ruptura com o próximo, a ruptura consigo mesmo e a ruptura com a criação, através da salvação em Cristo, todas essas coisas, de novo, querem ser reconectadas, né? Ou querem ser religadas, como o próprio sentido da palavra religião quer nos ensinar. E no Antigo Testamento, a salvação ela está relacionada, por isso, né, que um dos seus sentidos é livramento, a escapar das mãos dos inimigos, a libertação da escravidão e o estabelecimento de qualidades morais e espirituais. E também diante de ameaças, né, o livramento diante de ameaças de calamidade física, de perseguição, de escravidão, de doenças, da morte. Deus, nesses instantes, sempre promete a salvação no sentido da libertação do seu povo, livramento e cura. As narrativas do Antigo Testamento, elas têm em vista demonstrar como Deus sempre intervém na história do seu povo em amor, e com isso fica evidente seu imenso interesse em salvar a humanidade perdida. Nós temos vários exemplos no Antigo Testamento de momentos que Deus vem e intervém a favor do seu povo, a partir do momento em que esse povo grita por Deus, né? em que esse povo clama por Deus. Deus sempre vem ao encontro de novo e traz a salvação ao seu povo, né? Nós vemos isso, por exemplo, já lá com Agar, né? Essa mesma palavra hebraica, quando Deus dá o escape para Agar, ela também tem a ver com a palavra salvação. A mesma coisa acontece quando o povo de Israel vai para o Egito e começa a clamar por um livramento. Deus vem e livra o seu povo, né? Então, nós temos várias e várias vezes no Antigo Testamento, em Juízes, isso se dá muito, né? Quando Deus vem e livra o seu povo das mãos do inimigo, lhes abre sempre de novo um lugar espaçoso, os livra da fome, da peste e da doença, e os enche de bens. Então, todos esses sentidos no Antigo Testamento, eles, digamos assim, comprovam a providência de Deus para salvar o seu povo, né? Então, vejam que o conceito de salvação no Antigo Testamento é um conceito bastante amplo, né? Existe muitas evidências, né, no Antigo Testamento de como Deus vem e livra o seu povo sempre de novo quando está em aperto. E esse mesmo sentido também tem a ver com a gente hoje. Quando nós vamos para o Novo Testamento, né, nós vamos ver, por exemplo, a palavra salvação, óbvio, né, que no grego vem de sotéria, que tem
uma ideia de cura, de redenção, de remédio e resgate, né? E no o latim, essa palavra também tem um sentido muito interessante, que é salvare, que tem a ver com tornar seguro, e também por salus, né? Então, vejam que no latim, tanto a palavra salvação quanto saúde, elas têm uma mesma raiz, né? Então, saúde ou ajuda em latim é salus, né? E todas essas palavras, elas querem dar a ideia, especialmente salvare, de um bem-estar físico, mental, social, espiritual, que é justamente o que a Bíblia quer dizer como cura, né? Redenção, remédio, completude, inteireza, integridade e integralidade, né? Então, vejo aqui de novo, nessa palavra sotéria, presente a questão da integralidade, né? Que é Deus querendo juntar de novo os pedaços, digamos assim, os pedaços quebrados do ser humano, os pedaços do ser humano que se romperam a partir da queda e do pecado, né? Então, vejam que a palavra salvação, às vezes nós, especialmente nós pentecostais, temos o hábito muitas vezes de achar que a salvação ela tem a ver com nos livrar do inferno e um dia nos levar para o céu, enquanto aqui a gente é obediente a Cristo. Isso é verdade, mas não se restringe apenas a isso, né? A salvação que há em Cristo, ela é muito mais abrangente e tem a ver com a vida como um todo, né? Todas as dimensões da vida, sem exceção, quer físicas, mentais, intelectuais, emocionais, sociais, psicológicas, enfim, todas as dimensões do ser humano estão encampadas quando Deus quer salvar o ser humano. Então, mesmo de forma muito extensa e abrangente, a salvação que Deus tem para os seres humanos. Né? Como eu já dizia antes, quanto à ruptura, né, que o pecado trouxe, a gente poderia dizer que essas rupturas trouxeram também algumas consequências aos seres humanos. Então, num sentido ético, a gente poderia dizer que o pecado ele trouxe a depravação e corrupção da natureza humana, originou-se uma culpa no ser humano como obrigação de reparar pelo pecado cometido diante da santidade de Deus, né? E instalou-se na alma do ser humano, a partir do pecado, um grito que tem a ver com o seguinte: um preço precisa ser pago, né? É como se todo ser humano que vive no pecado, esse pecado gera culpa, e essa culpa faz trazer digamos assim, ao inconsciente do ser humano a necessidade de que um preço precisa ser pago. É por isso que nós vemos em todas as culturas humanas, por mais remotas, afastadas que estejam, né? Isso é atestado, inclusive, por missionários, quando eles vão, por exemplo, em povos que não foram alcançados pelo Evangelho, que nunca ouviram falar de Jesus, da cruz ou da salvação, né? Sempre há um sistema de sacrifícios nesses povos para, digamos assim, aplacar a ira dos deuses, né? Isso tem a ver com esse grito antropológico que está dentro de cada ser humano, como fruto do pecado, gritando de que um preço precisa ser pago. Nós que somos cristãos,
né, que entendemos a obra salvadora de Cristo, a gente sabe que esse preço foi pago de maneira perfeita, completa, única, total e última, através da pessoa de Cristo. Por isso, nós crentes precisamos nos agarrar com muita fé ao sacrifício de Cristo, para que esse grito antropológico dentro de nós, de que um preço precisa ser pago, não se transforme em legalismo, em observância de preceitos humanos, digamos assim, com vistas a alcançar a salvação, né? Então, existe um perigo aqui muito grande embutido neste grito antropológico dentro de cada ser humano. Se esse grito antropológico não for direcionado para a pessoa de Cristo, nós vamos sempre nos sentir culpados e sempre vamos estar procurando subterfúgios humanos meritórios para aplacar dentro de nós essa culpa, muitas vezes culpa falsa, né, que grita por um Salvador. Então, aqui, de novo, eu reforço a necessidade que todos nós temos de, pela fé, nos lançarmos sobre o sacrifício de Cristo e abraçarmos esse sacrifício em toda a sua inteireza e completude, para que a gente não precise lançar mão de subterfúgios humanos para supostamente alcançar a salvação. E é muito fácil a gente incorrer nisso, né? Uma outra consequência do pecado, né, é que o pecado afastou o ser humano de Deus, né? O ser humano foi alienado de Deus, que é um estado natural do homem em pecado. Mas a salvação em Cristo proporciona este reencontro com Deus, religando a comunhão com o Criador, que é necessária e vital para todos os seres humanos. Então, a grosso modo, a gente poderia resumir dizendo que o pecado trouxe sobre o ser humano culpa, corrupção, ruptura, fraqueza, incapacidade, um grito na alma e alienação deste ser humano para com Deus. Por isso foi necessário que Deus enviasse o seu Filho para que pagasse o preço, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? E existem 3 instâncias humanas que essa promessa de salvação que há em Cristo opera. Nós temos a instância passada e momentânea, né? Que é aquela que se refere ao sacrifício efetuado temporalmente por Cristo na cruz, no tempo passado, e a imposição do alcance desta morte ao pecador, agora redimido, e que confiou em Cristo para o perdão, tornando-se assim filho de Deus e co-herdeiro de Cristo. A outra instância de abrangência da salvação, da morte de Cristo, ela é presente e progressiva, né? No sentido de que a salvação, embora completa e perfeita em Cristo, ainda se opera em nós através da ação santificadora do Espírito Santo, que é demonstrada nas nossas atitudes transformadas, nas nossas palavras transformadas e nossas ações transformadas, especialmente demonstrando o fruto do Espírito, que mostra o que aconteceu internamente em nós através da salvação de Jesus, que já ocorreu no passado.
E a terceira instância da salvação, então, ela é futurista e escatológica, que é a finalização definitiva da salvação, em que o pecado e a morte não terão mais qualquer domínio sobre o crente, e quando nós, então, estaremos para sempre com o Senhor. Então, a salvação aponta para o passado, num ato histórico efetuado por Cristo. Aponta para o presente, no processo de santificação que o Espírito Santo opera em nós. E aponta para o futuro, que é o estado perfeito em que nós nos encontraremos quando estaremos para sempre com o nosso Senhor. E talvez haja uma curiosidade por parte de vocês, né? No sentido de perguntar sobre o processo de salvação, como se dá esse processo. Eu dizia antes que eu não ia mostrar, mas talvez... Bom, eu teria aqui um slide, mas não é nada também tão importante, eu posso falar sobre ele. O processo de salvação, né, ele se dá em três instâncias básicas. A justificação, a regeneração e a santificação, né? A justificação, ela se dá através de Cristo e pela fé. Então, eu não consigo tornar-me justo por mim mesmo. É um processo que me é imputado pelo sacrifício perfeito, completo e final operado por Cristo. Mas para que o processo de justificação aconteça em mim, eu preciso entrar com o elemento fé, né? Se eu não entrar com o elemento fé, e essa, embora também produzida em mim pelo Espírito Santo, através da graça preveniente, que nós já vamos falar sobre ela, eu preciso lançar mão da justificação que há em Cristo através da fé. A justificação tem a ver com o fato de Deus me declarar justo através de Cristo, como se eu nunca tivesse cometido nenhum pecado, porque a justiça de Cristo é atribuída sobre mim, eu com pecado, Cristo sem pecado. Como é a justiça dele que vem sobre mim, logo eu me torno diante de Deus como se eu nunca houvesse cometido nenhum pecado, por mais graves pecados que eu possa ter cometido, por mais rebelde que eu tenha sido, né? Uma vez justificado em Cristo, diante de Deus, é como se eu nunca tivesse cometido nenhum ato falho, nenhum pecado ou coisa dessa forma. Mas para isso, eu preciso lançar mão disso pela fé. E quando eu entendo que eu sou justificado por Cristo diante de Deus, de formas que eu não tenho mais nenhuma acusação, né? Vejam que Paulo diz que Cristo cravou na cruz a cédula que era contra nós, ou seja, ela foi anulada, essa cédula foi anulada, né? Isso tem a ver com a justificação que há em Cristo. Por isso, é inadmissível que um cristão que pela fé tenha lançado mão da sua justificação que há em Cristo, esse cristão ele não pode mais sentir culpa pelo passado dele, porque uma vez ele justificado diante de Deus, não tem mais porquê esse cristão sentir culpa. Ele deve sentir-se livre, completamente livre
de qualquer pecado e culpa, porque ele foi justificado diante de Deus através da fé no sacrifício de Cristo. Então, justificação é um ato divino. A fé que lança a mão dessa justificação é um ato humano. A outra coisa que se dá no processo de salvação é a nossa regeneração, né? Como eu dizia antes, o pecado ocasionou em nós várias rupturas, né? E a obra salvadora de Cristo, ela regenera o ser humano em todas as dimensões. E de novo aqui, a regeneração é um processo exclusivamente divino. Eu não tenho nenhum poder ou nenhuma força ou nenhuma capacidade de produzir em mim a regeneração que só é produzida através de Cristo e operada em mim pelo Espírito Santo. Mas para que aconteça em mim a regeneração, eu preciso lançar mão de um elemento humano, que é aquilo que nós chamamos de arrependimento, ou seja, eu preciso reconhecer que os meus gestos, as minhas palavras, as minhas atitudes e pensamentos foram atitudes de rebeldia contra Deus que trouxeram prejuízos tanto para mim quanto para o meu próximo, né? Vejam que o meu pecado nunca vai trazer prejuízos para Deus. Deus não se afeta jamais com o meu pecado, porque Deus não pode sofrer prejuízos por causa do meu pecado. O único que sofre prejuízo por causa do meu pecado sou eu mesmo e o meu próximo. E é por isso que eu preciso me arrepender, né? Arrepender tem a ver aqui com aquela palavra tão conhecida, né, do Novo Testamento, usada por Paulo, que é metanoia, né? A metanoia é reconhecer o erro e se arrepender dele de tal maneira de que não há mais o desejo de repetir aquele erro, né? Então, a regeneração é um processo divino, operado no crente pelo Espírito Santo, tendo como princípio humano o arrependimento. Não é possível um crente ser regenerado pelo Espírito Santo se ele não se arrepender daquilo que ele fez de errado. Mas aqui, de novo, o arrependimento ele não brota de mim assim de maneira tão simples. Para que haja o arrependimento, eu preciso ser convencido pelo Espírito Santo. Mas uma vez convencido pelo Espírito Santo, a decisão cabe a mim, né? Não, embora o Espírito Santo me convença do meu pecado, eu preciso reconhecer esse estado, né? E esse reconhecimento é demonstrado através do meu arrependimento. E um outro estágio do processo de salvação é a santificação, né? Essa também operada pelo Espírito Santo num movimento de sinergia entre o Espírito Santo e o crente, né? E esse processo de santificação que se dá com a salvação, a santificação, nesse sentido, ela tem duas fases. Uma é a fase instantânea e outra é a fase processual. A fase instantânea tem a ver com o fato de que, uma vez que eu aceito a obra salvadora de Cristo diante de Deus, eu sou declarado um santo, né? Como eu me tornei justo, né? Como Deus me justificou em Cristo pela fé. Ora, se eu me tornei justo, agora também eu me tornei um santo. Só que, ao mesmo tempo em que eu me tornei um santo, eu ainda estou neste corpo de morte
como disse Paulo, neste corpo de pecado e continuo praticando atos que não agradam a Deus. E por isso, então, eu preciso entrar também nesse processual, ou seja, enquanto eu caminho aqui, enquanto eu como peregrino em direção à minha pátria celestial, eu vou me tornando cada vez mais parecido com Cristo. Cada vez mais o caráter de Cristo vai sendo formado em mim e os conceitos éticos do Evangelho vão se tornando sempre mais fortes dentro de mim, de formas que sempre mais eu demonstro a nova lei que Cristo me trouxe, que é expressa através do amor, né? Jesus mesmo disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, sempre que eu falo de salvação, aliás, de santificação processual, eu estou falando no fato de que eu estou sendo aperfeiçoado em amor. Então, vejam, meus queridos, que a santificação ela tem muito mais a ver com um preceito ativo de amor do que com questões reativas em relação ao pecado, né? Às vezes a gente tem a ideia, e claro que isso também faz parte da santificação, de não cometer pecados. Óbvio que a santificação é não cometer pecados, sim. Mas se torna muito mais fácil eu não cometer pecados quando eu lanço mão desse preceito máximo da lei, que é o amor. Quando eu me esforço para amar o próximo e amar a mim mesmo e a Deus sobre todas as coisas, eu estou caminhando para esse processo de santificação que vai me afastando cada vez mais do pecado. E notem, meus queridos, que nesse aspecto a lei me diz o seguinte, como eu já falei, né? De que eu preciso amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Jesus tornou esse mandamento do amor ainda, digamos assim, mais complexo, quando ele disse: eu quero que vocês se amem assim como eu vos amei, né? E esse amor de Jesus para com o próximo, ele é muito maior do que se eu amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então, o parâmetro para eu amar o meu próximo não é mais o amor que eu tenho por mim. O parâmetro que eu tenho para amar o meu próximo é o amor que Jesus teve por ele. E nesse sentido, nós seremos sempre devedores, né? Paulo disse isso já, que a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Se eu basear o meu amor para com o próximo no quanto eu amo a mim mesmo, facilmente eu vou pagar com o meu próximo a dívida do amor, né? Porque se eu conseguir amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, a dívida está paga. Mas Paulo disse que a dívida do amor é impagável. Por quê? Porque eu preciso aprender a amar o meu próximo exatamente como Cristo ama todos os seres humanos. E aí eu vou estar sempre e sempre em dívida com as pessoas. Então, esse é o processo santificador. Quando eu entendo que eu preciso amar e amar e amar como Cristo amou, né? Quando eu entro, digamos assim, nessa realidade divina do amor de Cristo, eu estou em franco processo de santificação, porque eu cada vez menos vou
incorrer em pecados, em erros, porque eu sempre vou estar focado no amor. Então veja que o meu foco de santificação não é não pecar. O meu foco de santificação deve ser amar como Cristo amou. Se eu tiver esse foco diante de mim, o pecado vai se tornando sempre mais fraco dentro de mim. Porque quando eu foco no não pecar, eu trago sobre mim uma neurotização da religião e um legalismo intenso, né? E vocês sabem que Jesus, nos seus diálogos com os fariseus e com os mestres da lei na época, as maiores críticas que ele fazia era quanto à excessiva observância de preceitos. Então, é como se Jesus dissesse assim: esqueçam os preceitos, o que vocês precisam é amar. Se vocês amarem, os preceitos serão automáticos, né? Você não precisa se focar nos preceitos, se foque em amar. Se você se focar em amar, automaticamente você estará num processo de santificação, né? E aí, né, claro que a salvação abrange muitas e muitas outras coisas ainda e questões, né? Quem estudou aquela lição sobre a obra da salvação viu que os temas são muito abrangentes, alguns são muito complexos, né? E quem leu o livro viu isso muito mais, né? Mas já são 10 para as 9, pastor. E eu não sei ali se a gente abre agora para perguntas ou se eu falo mais, enfim. Se o senhor quiser falar um pouco mais, fica a critério do senhor. Tá bom. Então eu vou falar sobre um pouco sobre o livre arbítrio, né? Que eu acho que é um assunto que geralmente o pessoal tem dúvidas, né? Então eu vou falar um pouco sobre isso. Bom, existe uma diferença, algumas diferenças, obviamente, que vocês sabem, entre o arminianismo e o calvinismo, né? Ambos acreditam, né, na depravação total do ser humano. E quando nós falamos em depravação total, nós estamos dizendo com isso, além dessa palavra feia já que carrega, que é depravação, mas isso também quer dizer que o ser humano por si só não tem condições de crer, né? O ser humano só pode crer quando vem sobre ele a graça preveniente, ou seja, a graça preveniente é uma obra exclusiva de Deus sobre o ser humano, capacitando para crer na obra salvadora de Cristo, né? Nós não podemos criar esse desejo e essa vontade de receber a salvação que há em Cristo, a não ser que Deus envie sobre nós a sua graça preveniente. E isso é um gesto divino sobre nós, os seres humanos, nos preparando para a salvação. A partir do momento que vem sobre nós a graça preveniente, que é uma atitude exclusiva de Deus sobre nós, surge em nós agora uma obra em sinergia, ou seja, quando nós falamos em sinergia, nós estamos falando em cooperação, né?
entre o Espírito Santo e o ser humano, provocando em nós o desejar real, ou seja, o ser humano, a partir disso, passa a desejar a salvação. Então, embora Deus envie a sua graça preveniente, eu preciso dar uma resposta a essa graça preveniente que se chama o desejar real. E aqui há uma diferença básica entre o calvinismo e o arminianismo. O calvinismo vai dizer que o desejar real é obra monergista do Espírito Santo, né? Enquanto que o arminianismo vai dizer, como eu já falei, que é uma obra sinergista de cooperação entre o Espírito Santo e o ser humano. Embora o Espírito Santo produza em mim o desejar real da salvação que há em Cristo, eu preciso dizer sim. É como se a gente estivesse recebendo um presente de alguém, né? E sempre que nós recebemos um presente, a pessoa traz o presente até nós e estende a mão para nos dar o presente. Agora, se eu não estender a minha mão para pegar o presente da mão dela, eu vou ficar sem o presente, né? Então vejam que para que eu receba o presente, precisa ter a intenção da pessoa de me dar o presente e o gesto concreto dela de estender as mãos para que eu receba o presente. Então, a intenção dessa pessoa de me dar o presente, a gente poderia comparar a graça preveniente de Deus, que é uma obra exclusiva dele. Agora, quando essa pessoa lança a mão, estende a sua mão para me dar o presente, e eu estendo a mão e pego esse presente, isso é esta obra sinergista do desejar real. Eu quero pegar o presente, portanto, eu vou estender as minhas mãos e vou pegar o presente, né? Então vejam que nesse instante entra Armínio, né? Para dizer que o ser humano tem livre arbítrio para estender a sua mão ou não para pegar o presente. Obviamente que o ser humano precisa ser muito estúpido, né, para não estender a sua mão, mas mesmo assim a gente sabe, né, vocês sabem, que existe gente que tem coragem de não estender a sua mão para pegar a salvação que Deus gratuitamente oferece. E aqui de novo entra um gesto de profunda rebeldia, né, em que a pessoa deliberadamente rejeita a obra salvadora de Cristo. Bem, operado isso então, né, a graça preveniente, que é uma atitude monergista da parte de Deus, aliada ao desejar real, que é uma atitude sinergista de cooperação entre o ser humano e o Espírito Santo, acontece então a salvação, né? Então essa seria uma, digamos assim, um resumo bem simples, né, do que vem a ser então o livre arbítrio que está presente em todos nós seres humanos. Bom, seria isso então, né? Vamos então, desde que o pastor André assim o